Olá, a paz do Senhor. Vamos irradiar saúde de dentro para fora com mais uma mensagem vinda direto do coração de Deus para os nossos corações. Hoje a nossa passagem se encontra em Mateus 26. É a passagem que fala sobre Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Por que isso aconteceu? Por que Pedro negou a Jesus? É isso que nós vamos ver hoje, logo depois da vinheta. Já, eu já volto. Roda a vinheta. Estamos de volta. Vamos irradiar saúde de dentro para fora com uma mensagem vinda do coração de Deus para os nossos corações. Como eu disse, a nossa mensagem lá está em Mateus 26. Mas antes, deixa eu dar uns recadinhos rápidos aqui. Se você não me segue ainda lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Dá um pulinho lá. Todas as quartas-feiras eu faço live às 19 horas. E essa live é postada aqui no canal do YouTube na terça-feira seguinte. E aqui também eu posto vídeos novos toda sexta-feira. Além disso, eu tenho também um canal de saúde e beleza. Irradie saúde de dentro para fora. Para nós irradiarmos saúde de dentro para fora, nós temos que estar bem nas 3 áreas: corpo, alma e espírito. Aqui eu trato do espírito, da parte espiritual, das dores da alma, através da palavra do Senhor. E lá no Irradie Saúde de Dentro para Fora, que é um canal de suplementação e beleza, eu vou tratar o quê? Da parte corporal, da saúde do seu corpo. E aí sim, você pode irradiar a saúde de dentro para fora por completo, tratando corpo, alma e espírito. Então não deixa de dar um pulinho lá, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, e conferir os vídeos que falam sobre suplementação alimentar, sobre cosméticos, e aí sim, vamos irradiar verdadeiramente saúde de dentro para fora em todas as áreas da nossa vida. Amém? Eu também tenho um site e o link está aqui também abaixo na descrição do vídeo. E no Saiba Mais aqui também, do canal, você também consegue, acessando Saiba Mais, ser levado para todas as minhas redes sociais. Então dá uma olhada lá, dá uma pesquisada, se inscreva, compartilhe, deixa seu like, ativa o sino e vamos irradiar saúde de dentro para fora. Hoje a nossa passagem, a passagem que Deus trouxe ao meu coração, encontra-se em Mateus, no capítulo 26. É a passagem onde Pedro nega Jesus e negou 3 vezes antes do cantar do galo. Por que será que Pedro, que foi escolhido como fundador, como cabeça da igreja fundada por Cristo há mais de 2000 anos atrás, o negou 3 vezes antes que o galo cantasse? É sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Por que Pedro negou Jesus? Amém? Vamos fazer uma oração para que Deus esteja abençoando e para que pessoas sejam alcançadas por esta palavra. Amém? Senhor, que essa mensagem alcance os corações, que venha frutificar, gerando frutos excelentes para o teu reino. Que haja cura, libertação, salvação, edificação da fé, aonde essa palavra chegar. Louvo o teu nome pela oportunidade que me concedeu de proclamar as boas novas e me coloco diante de ti, Pai, como um instrumento em tuas mãos para o cumprimento da tua vontade em minha vida e através dela. Assim clamo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos para a mensagem de hoje. Ela se encontra, como eu disse, em Mateus, no capítulo 26, de 69 a 75. Vamos lá. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e aproximou-se dele uma criada. Disse: Tu também estavas como Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia.
Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Então, olha que coisa, né? Pedro chega aqui e nega Jesus, né? E ele negou Jesus 3 vezes, não foi uma vez só. Negou 3 vezes e ainda com um juramento, né? Mas antes desse episódio aqui de Pedro negar Jesus, vamos ver algumas passagens, alguns comportamentos de Pedro antes desse episódio. Se nós formos lá em Mateus 26, no 31, vamos lá. Mateus 26, 31 a 35. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizeis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe, olha o que Pedro disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então Pedro aqui ele deixou claro que ele não negaria Jesus de forma alguma, né? Ele fala: não, ainda que eu venha morrer contigo, né? Eu não vou te negar. E aí, se a gente for lá em João também, outra fala de Pedro. Vamos lá em João. João no capítulo 13. Vamos ver o que Pedro fala aqui. No capítulo 13, no 37. Disse-lhe Pedro: porque não posso seguir-te agora, por ti darei a minha vida. Pedro aqui diz que daria a vida por Jesus, né? Então, por que não posso seguir-te agora? Por ti lhe darei a minha vida. E ele estava disposto mesmo, isso não foi da boca para fora. Se nós formos lá agora em João 18, vamos lá em João 18. Bíblia é assim, a gente tem que ir estudando, a gente tem que ir vendo os versículos para entender o contexto, para entender o que aconteceu. Então lá em João, no 18, de 10 a 11, olha o que nós vamos ter. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Então, aqui Pedro fala, né? Pedro cumpre aquilo que ele falou lá em João 13, 37, que daria vida por Jesus. Né? Aqui é o momento em que Jesus está sendo preso. Aqui é o momento, né, em que o sumo sacerdote, em que Judas leva, né, as pessoas, né, o sumo sacerdote, os militares, ele leva até um monte para prender Jesus e o trai com um beijo. E é nesse momento aqui que Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco. Malco era, né, ele trabalhava, ele era servo do sumo sacerdote. Então, ele vai ali e corta a orelha de Malco. Quer dizer, ele estava disposto a lutar com todos aqueles homens que estavam ali armados, né, para proteger Jesus. Então, tudo isso que Pedro falou aqui, que não negaria Jesus de forma alguma, né, ainda que tivesse que morrer por ele e que daria vida por ele, não foi da boca para fora. Pedro falou aquilo com propriedade. E nós vemos isso, nós podemos testificar isso aqui no verso 10 a 11 do capítulo 18, onde Pedro vai lá e corta a orelha de Malco. Aí, a gente tem que agora entender o seguinte, né? É algo que eu quero entender. O que aconteceu? O que aconteceu nesse meio tempo? Nesse espaço aqui, nesse intervalo de tempo, onde
ele dá a vida por Jesus, está disposto a morrer por Jesus, onde ele puxa a espada para defender Jesus, colocando em risco a sua própria vida, e após um tempo, ele vai lá e nega Jesus 3 vezes e com juramento, né? Com juramento. Então, o que aconteceu nesse meio tempo? O que fez Pedro negar Jesus? É o título da nossa live de hoje. Por quê? Né? O que levou Pedro a negar Jesus? O que levou Pedro a negar Jesus está nesse intervalo. Esse intervalo aqui de todas essas passagens onde ele está disposto a dar vida por Jesus e depois ele nega Jesus. Então, o que aconteceu nesse intervalo? Está lá em Lucas. Vamos dar uma olhada? Em Lucas, no capítulo 22. Lucas, no capítulo 22, versículo 54. Então, prendendo, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Então, quem foi preso aqui? Jesus, né? Então, foi a prisão de Jesus aqui. Então, prendeu e levaram, né? Então, Jesus aqui estava sendo Jesus aqui estava sendo preso e Pedro o seguia de longe. Foi isso que aconteceu nesse meio tempo. Então, num momento, Pedro está disposto a morrer por Jesus. Em outro momento, Pedro nega Jesus. A diferença de um momento para outro foi a retirada de Jesus de perto dele. Isso nos mostra o quê? A palavra nos ensina que Jesus é a nossa força, que o Senhor é a nossa alegria. Ele é a nossa força, a palavra de Deus é escudo, é espada. Então, assim, o Senhor é que nos concede força. Enquanto Jesus estava ali, ao lado de Pedro, enquanto Pedro estava acompanhado de Jesus, ele estava ao lado da força, ele tinha a força ao lado dele. Era o próprio Jesus ao lado dele. Então, ele tinha força para fazer tudo aquilo. Ele tinha força para ter a coragem, ele tinha força para ter a ousadia, ele tinha força para abrir mão da própria vida em prol de Jesus. Jesus estava ao lado dele e Jesus é a nossa força. E aí, mais tarde, ele nega. Por quê? Jesus foi tirado, Jesus foi levado preso. Então, ali foi retirado a força. Foi retirado de Pedro aquilo que dava força para ele fazer todas aquelas coisas, para ter todos aqueles gestos, né, de ousadia, de coragem, né, força. Então, foi tirado dele. Por isso, Pedro nega Jesus. Então, é isso que nós temos que entender. Quando nós nos afastamos do Senhor, nós não temos força para proclamar o Evangelho, nós não temos forças para não negar, nós não temos forças para permanecer naquilo que a palavra nos pede, né? Permanecer no padrão bíblico. A Bíblia, o Senhor tem o padrão dele, que não é o padrão do mundo, né? O padrão do Senhor, ele é muito superior em termos de integridade humana, né? O que o Senhor pede de nós em questões de ser íntegros, corretos, é muito mais elevado do que o mundo hoje cobra, né? Então, assim, hoje o mundo não cobra padrões elevados. No outro dia eu estava conversando com um grupo de pessoas e no meio desse grupo uma pessoa falou abertamente, né, da corrupção que ela cometia, do ato corrupto que ela cometia no trabalho. Falou isso abertamente, tranquilamente no meio de todo mundo, como se aquilo fosse normal. No dia seguinte, nós fomos a um encontro, a um aniversário que ia ter. E, para minha surpresa, essa pessoa estava lá, foi convidada pelo anfitrião para estar lá. Então, você está vendo como hoje não há mais exigência de padrão de integridade para você estar no meio social. Antigamente, uma pessoa jamais falaria que ela é corrupta na frente dos outros, porque isso fechava as portas sociais para ela. Quem quer dentro da sua casa uma pessoa corrupta?
A resposta aí deve ser o quê? Ninguém. Mas não é isso que acontece na prática. Hoje a pessoa fala publicamente que é corrupta, ela fala publicamente que adultera, que tem amante, ou o homem tem amante, ou a mulher tem um amante, né? Tanto faz. Mas ela não é, né, excluída do meio social. Ela continua sendo convidada como se fosse uma pessoa correta, íntegra e digna de estar no meio de todas aquelas outras pessoas cometendo crimes. Cometendo crimes. Né? Então, os padrões de Deus não. Os padrões de Deus são mais elevados. E aí o que acontece? Para você não ficar fora desses padrões, para você cumprir os padrões de Deus, você precisa de uma força vindo do alto, porque são padrões elevadíssimos. São padrões que muitas vezes vai muito, muito contra a correnteza que a gente vive no dia a dia. Quantas vezes eu já não ouvi dizer, você é boba, Jaque, você é boba, ninguém mais faz isso, ninguém faz isso. Só que eu não sou ninguém, né? Eu sou alguém. E quem eu sou? Foi-me dado o poder de ser chamada filha de Deus. No momento que eu aceitei Jesus, foi-me dado o poder de ser chamada filha de Deus, e eu tenho que honrar esse nome, eu tenho que honrar o sobrenome que eu recebi, porque agora eu sou filha de Deus. E eu tenho que honrar o sobrenome, eu tenho que honrar o meu pai. E os padrões do meu pai são diferentes. Só que eu não consigo cumprir esses padrões, eu não consigo viver dentro desses padrões se eu não estiver ligado na videira. Então, se eu não estiver ligado em Cristo, se nós não estivermos ligados em Cristo, na videira, nós não resistimos, a gente não consegue cumprir. E foi o que aconteceu com Pedro. No momento em que ele se desligou ali, né, em que Jesus foi retirado, a força foi retirada. E ele não teve mais força para continuar naquele padrão, para continuar naquela posição de ousadia, de coragem, né, de amor a Jesus a ponto de entregar a vida por ele. Isso ele perdeu. E aí o que acontece? Então esses são os riscos de nos distanciarmos de Deus. Você vai se distanciando e você vai ficando, isso na convivência aqui, né? Na convivência do seu dia a dia com pessoas, no seu trabalho, na sua faculdade, onde quer que você esteja, né? Já tem essa dificuldade de você viver o padrão de Deus já nesse meio, você já tem uma certa dificuldade, porque você é visto como bobo, né? Hoje em dia não tem problema nenhum, é normal. É normal todos esses atos que a Bíblia, né, nos ensina em termos de integridade. A falta disso hoje é normal, é muito normal. E aí o que acontece? Só que isso vai para a igreja também, né? Então quais são as consequências de você se afastar de Cristo? Quais são as consequências de você se afastar de Deus para as questões espirituais? Porque nós temos que entender o seguinte, o que nos leva a estar próximo de Deus para ter essa força? Oração, leitura e meditação da palavra, entendendo os contextos, entendendo o que Deus está falando para a sua vida e através da sua vida. Então a busca por conhecimento de Deus e da sua palavra, jejum, oração constante, né? Busca junto com os irmãos e a sua busca individual no dia a dia, suas orações diárias, é isso que vai te aproximar de Deus. É isso que vai te aproximar, te deixar ali juntinho, ligado na videira. E aí você vai ter força para todo o resto. E muitas vezes isso está sendo deixado de lado. Né? Então as pessoas elas buscam no coletivo, elas buscam ali na igreja, mas fora da igreja elas não têm aquela busca individual, não tem aquela busca, né? Não tem jejum, não tem oração, não tem leitura da palavra, aquele momento em que você vai se dedicar a ler, compreender, para viver, para praticar, e isso vai te afastando de Deus, vai te afastando e você não percebe. E quando você vê, você já não está mais lendo a Bíblia para conhecer a Deus e praticar aquilo que está aqui. Você já não está lendo mais a Bíblia para que Deus trate você, para que Deus te molde segundo o caráter de Cristo, como a gente vê lá em Mateus, né? Em Mateus 5, 6, 7, o Sermão do Monte, em que ele vem tratar de nós, vem tratar do nosso caráter, vem nos colocar pessoas íntegras segundo o seu padrão. A gente não lê, as pessoas não leem mais para isso. Elas leem para quê? Elas leem para pregar na igreja, né? Elas leem com o intuito de
de ter conhecimento para atingir cargos ministeriais. Então, se eu conheço a palavra, eu tenho uma boa pregação, pronto, né? Toda hora me convidam para pregar na igreja, ou eu vou conseguir cargos ministeriais, vou ter mais visibilidade. Hoje, então, também com a internet, né? Então, eu vou pregar para ter visibilidade na internet, eu vou pregar, né, hoje em dia até para ser coach espiritual, onde já se viu isso, né? O pessoal é coach espiritual. Não, eu não sou coach espiritual. Eu proclamo o evangelho. Eu proclamo o evangelho. O coach é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai lá e vai fazer todo o trabalho interno naquela pessoa, todo o trabalho, né, na mente, no coração, na parte interna da pessoa. A minha função é só proclamar o evangelho, eu sou só proclamadora do evangelho, né? Então, assim, e aí você começa a ler a palavra e você começa a estudar a palavra, não para ser tratado, não para que Deus não para que você conheça a Deus, conheça aquele a quem você está servindo, né? Conheça os padrões e as exigências dele para a sua vida, e aí sim, isso vai gerar uma consequência. Qual é a consequência? Você alcançar almas, ser um instrumento para alcançar almas. Isso é consequência. Alcançar almas, fazer uma boa pregação, cantar, né, ter um dom maravilhoso, cantar um louvor, alcançando pessoas, é consequência de você estar ligado na videira. Isso é consequência, isso não é o objetivo, né? O objetivo é em termos pessoais. É um objetivo que você tem que ter em termos de quê? De obra para Deus, em termos de trabalho para Deus, não para coisas pessoais, né? Então, as pessoas estão confundindo muito. E aí hoje elas estudam Bíblia para isso. E aí você tem aquela passagem que está em Mateus 15. Vamos lá em Mateus 15. Mateus 15, no versículo, deixa eu ver aqui, 8. Mateus 15, no versículo 8. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que é honrar com lábios, né? Com os lábios e o coração está longe? Eu posso estar aqui agora, proclamando a mensagem do Senhor, certo? Estou aqui com vocês, pregando aqui para vocês, né? Hoje não atinge muita gente, mas daqui só Deus sabe quanto eu posso vir a atingir. E aí eu estou aqui pregando, certo? E aí acabou, eu desligo aqui, eu não jejum, eu não leio palavra, eu não tenho oração na intimidade com Deus, para que Deus venha tratar de mim, para que Deus venha fazer obra na minha vida. Eu não tenho nada disso, né? Eu só estudo, só leio, só faço tudo isso para estar aqui pregando para vocês. Isso é honrar o Senhor com os lábios e o coração está longe. Você usa a palavra de Deus e o conhecimento de Deus por benefício próprio. Quando que, na verdade, o benefício é alcançar almas para o reino de Deus. O intuito é o quê? É você ser um instrumento nas mãos do Senhor para que Ele vá lá e faça a obra e expanda, né, para a expansão do reino dele aqui na terra. Esse é o objetivo. Esse tem que ser o objetivo, né, da gente buscar de forma particular. Primeiro, para Deus tratar na gente, para que a gente entre e seja moldado nos padrões dele. E aí, como consequência disso, a sua vida, a pregação que eu tô, né, a palavra que eu tô trazendo aqui, como consequência, você vai ser um instrumento nas mãos de Deus para que isso se multiplique, para que o que Ele está fazendo na sua vida se multiplique. Amém? Né? Então, e isso a gente vê que está se perdendo. E qual a consequência? A consequência dessa perda, a consequência de você honrar o Senhor com os lábios, mas o seu coração está longe, né? Qual é a consequência que isso traz dentro da obra do Senhor? No outro dia eu estava na igreja e aí tinha uma jovem lá e vira e mexe as pessoas faziam, né? Trabalho, toda vez aquela jovem endemoniada, culto sim, culto não, eram as pessoas em cima expulsando o demônio. E no culto seguinte estava de novo a mesma coisa, né? Gente, eu fiquei o quê? Nessa congregação acho que uns 8, 7 anos, né? E pelo menos 3 ou 4 anos que eu estou lá, eu vejo essa menina nessa situação.
entrando endemoniada, o pessoal repreendendo, vai embora, dali a pouco volta, endemoniada, e fica aquela coisa, né? Até o dia que ela chegou lá e eu peguei e coloquei a mão nela e comecei a orar. E comecei a orar. E eu falei, vamos comigo, vamos descer. E eu levei ela para o gabinete do pastor. E dentro do gabinete do pastor eu coloquei a mão nela, comecei a orar, eu e ela ali. E aí Deus me revelou o que estava no coração. E aí eu falei para ela, olha, Deus me mostra, não adianta você vir aqui, a gente colocar a mão, repreender, e você, há quanto tempo você está no mesmo estado e não muda? Porque o que está dentro do seu coração dá legalidade ao demônio voltar. Então não adianta a gente colocar a mão e repreender, expulsar o demônio agora, porque ele vai voltar, porque ele está tendo legalidade. E a legalidade é o seu coração. Você precisa liberar um perdão. Você precisa liberar esse perdão que está dentro do seu coração e tem te consumido. É isso que está dando legalidade aos demônios de tomarem posse de você. Você precisa liberar o perdão, né? Eu não sei quem você precisa perdoar, mas isso precisa ser resolvido. Se você quer realmente a libertação, se você quer realmente uma vida com Cristo, você precisa liberar perdão, porque você precisa ser perdoada. Ninguém consegue ter uma vida com Cristo se não for perdoado por Ele, né? Arrependei-vos. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, né, buscar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, olha o arrependimento. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Mas para Deus perdoar, você tem que estar perdoado. Para você ser perdoado, você tem que perdoar. Então, você precisa do perdão de Deus. Então, você tem que liberar perdão para que Deus te perdoe e aí sim você passe a ter uma vida verdadeira com Deus e acabe com a legalidade do demônio que está entrando em você. Está tomando posse do seu ser, né? E ela começou a chorar copiosamente chorar. E aí começou a se abrir comigo e dizer o que era, que realmente tinha algo que ela não conseguia perdoar de jeito algum, né? Isso realmente consumia ela vivia anos com isso ali e não conseguia perdoar. E eu comecei ali a fazer um trabalho de quê? De libertação, não de demônio, mas de libertação do que está dando legalidade ao demônio de estar ali. Trabalhando na causa, não na consequência. Trabalhando na causa, não nos efeitos, né? Não nos sintomas. E eu comecei a fazer esse trabalho ali. Dali um pouco, entra uma irmã que o pastor mandou descer para me ajudar. Não que a gente não precise de ajuda, a gente precisa de ajuda, né? Só que eu gosto de ajuda de pessoas que estão no mesmo propósito, de pessoas que estão querendo realmente cuidar da causa. Não ficar expulsando o demônio, entendeu? Na frente da igreja, fica lá expulsando o demônio na frente da igreja, aí sai como aquela que, nossa, ela chega, o demônio cai. O demônio cai, mas depois volta. Depois volta, o que adiantou? Né? Então, precisa tratar a causa, precisa tratar o que está dando legalidade. E aí chegou lá, começou, já entrou metendo a mão que não sei o que, vamos repreender, enfim, querendo expulsar o demônio. A causa, a legalidade que o demônio está ali não importa, né? Vamos botar o demônio para fora. E aí eu olhei para aquilo e ela fez todo o trabalho lá, ficou fazendo trabalho. E eu falei, sabe o que mais? Senhor, se for para eu fazer, o Senhor vai, né, depois resolver isso. Porque se o pastor acha que é isso aí que vai resolver, se o pastor acha que é esse tipo de trabalho que é válido, né? Então, a autoridade é dele, a ovelha é dele, né? O Senhor colocou na mão dele, então ele que vai responder. Porque eu não vou ficar fazendo um trabalho aqui que, na verdade, né, quem quer é Deus, o trabalho. A pessoa que está à frente ali da obra não quer esse tipo de trabalho, porque esse tipo de trabalho dá trabalho. Esse tipo de trabalho dá trabalho, né? Dá trabalho e não dá visibilidade. Porque eu estava lá embaixo, fora do templo, quietinha com ela, no gabinete do pastor sozinha. Tinha ninguém vendo eu expulsar o que estava dando legalidade.
né? Isso não dá visibilidade, isso não faz você ficar bam na igreja. É um trabalho que você faz para Deus, não é para o homem, não é para você. É para Deus. E trabalho que é para Deus, você não está buscando visibilidade, né? Você está preocupado com a alma, você está preocupado com a alma, você está preocupado com aquela pessoa, com a necessidade de libertação, não em ficar colocando a mão, entendeu? Expulsando o demônio e todo mundo batendo nas suas costas dizendo que, nossa, você põe a mão, o demônio cai. Meu filho, põe a mão e o demônio cai, mas aí volta. Então o que adianta? Né? Então, é isso que está faltando. Isso é uma das consequências de você não ter intimidade com Deus, é uma das consequências de você ler palavra e de você buscar Deus com intuito pessoal. Pessoal. E aí você vai lá e faz uma obra pessoal, uma obra para você, para o seu prazer. Não para resolver um problema ali, né, real na vida de uma pessoa e realmente trazer o quê? Cura espiritual, libertação espiritual. Foi para isso que nós fomos chamados. Para sermos instrumentos para Deus trabalhar, para Deus operar, para Jesus operar. E aí o que acontece? Aquela pessoa fica ali, né, toda vez expulsando. E aí eu ia começar um trabalho com ela, o trabalho foi interrompido, um trabalho sério de libertação interrompido, para reteté que não leva a nada. Não leva a nada. Não sou contra. Você tá no templo, botar a mão, o demônio cair, vai cair mesmo. Só que você não pode ficar só nisso. Você tem que ir mais fundo, você tem que ver o que dá legalidade, você tem que tratar a fundo, né? Não é que nem o pessoal toma remédio. Eu trabalho com suplementação alimentar por causa disso. Porque o que acontece? Sintope de remédio. A pessoa tem problema de pressão. Aí ela vai lá e toma o remédio para pressão. Aí o remédio de pressão dá problema no estômago. Aí ela tem que tomar o omeprazol, né? É um dos remédios que tem para estômago. Aí o omeprazol, ele deixa a longo prazo ele dá Alzheimer, né? E a curto prazo ele vai deixando você esquecido, seu raciocínio mais lento, seus reflexos mais lentos. Você já não sabe mais onde botou a chave do carro, onde estava o livro que estava lendo, né? A mulher pede uma coisa para ir no mercado comprar, você não lembra o que ela pediu. São os efeitos do omeprazol. E aí o que acontece? Você começa a tratar só dos sintomas. Mas o problema, o que está causando aquilo, você não está tratando. Não está tratando. Né? Então a gente trata no problema. Eu vou lá com a suplementação. Qual é o problema? A pressão alta, por quê? Porque você está com déficit de um nutriente que vai tratar a sua pressão. Você está com déficit de alguma comida, algum alimento que vai resolver aquilo. Aí você entra com a suplementação, você trata a causa, o problema. E os remédiozinhos vão para fora e não volta mais. Não volta. Não volta por quê? Porque você tratou a causa. Você tratou a causa, você não tratou o sintoma. Assim é na obra de Deus. Esse negócio de ficar expulsando demônio volta, expulsando demônio volta, isso você está tratando o quê? Os sintomas. A legalidade para o inimigo estar ali, você não está tratando. Né? E isso é uma das coisas que acontece muito na obra do Senhor. E por quê? Porque as pessoas estão sem autoridade para tratar dessa parte. Dessa parte. Porque botar a mão e expulsar, cair e voltar, isso não tão faz. O Senhor não falou? O Senhor não falou? Os discípulos não chegaram para Jesus e falaram: Senhor, estão ali expulsando em teu nome, estão pregando a palavra, estão... Jesus falou: deixa. Mas eles não são nossos, né? Não faz parte. Não faz parte, mas estão lá, deixa pregar a palavra, deixa botar a mão, vai cair. Só que naquele grande dia, Jesus vai falar: aparta-te de mim, eu não vos conheço. Não vos conheço. Por quê? Porque vocês ficaram nessa brincadeirinha aí, ó. O que era para fazer, vocês não fizeram. O que era para fazer, os meus fizeram. Os meus fizeram, eles foram na causa. Vocês ficaram no superfície, né? Na superficialidade. Por quê? Porque são superficiais. E se são superficiais, vão ficar na superficialidade na obra também. Aquele que é superficial, buscando a Deus, com interesses próprios, ele vai fazer a obra na superficialidade também. Não vai fazer na profundidade. Né? E é isso que aconteceu ali. E aí nós vamos em Cantares, eu adoro Cantares. Cantares foi até a Cíntia. Essa passagem de Cantares, eu sou apaixonada por essa passagem. E uma vez foi a irmã Cíntia na casa dela, ela trouxe essa passagem. E isso entrou no meu coração de uma forma tão tremenda.
que essa passagem fica no meu coração por tempo. E nessa mensagem que Deus me trouxe, veio Cantares. E aí, Cantares 4,16. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Jesus quer frutos excelentes. Se você trata só a superficialidade, se você vai lá e não quer ter trabalho em arar a terra, em plantar, em adubar, em regar, em podar as folhinhas que estão secas. Eu tenho pomar aqui no meu jardim, eu tenho um jardim enorme aqui, né? E você tem que estar cuidando, você tem que estar... Para você colher frutos excelentes, dá trabalho, né? Você tem que ir ali, ficar regando, ficar cuidando, ficar... O que eu estava fazendo lá naquela hora? Eu estava indo no profundo, eu estava ajudando ela, ó, tem que tirar isso, tem que perdoar, você tá indo ali, né, dá trabalho, você desce, você sai, você larga o culto lá em cima e vem tratar com uma alma, e aí você vai dar continuidade durante a semana ligando para a pessoa, orando para a pessoa no telefone. No culto seguinte você já tá lá de novo sentada do lado dela, até que essa pessoa você vai tratando, e quando você vê, frutos excelentes para o Senhor. Uma verdadeira libertação. A pessoa realmente é liberta pelo poder do Espírito Santo, né? Ele vem e ele liberta verdadeiramente, porque você foi lá e ajudou a pessoa, foi um instrumento para que Jesus tratasse a causa, tratasse o que estava dando legalidade, né? E aí você tem o quê? Frutos excelentes. Hoje o que você vê muito é um cesto cheio de frutos, mas frutos podres. Frutos podres, né? Então você vai lá, expulsa um demônio, o demônio saiu, aí você vai para casa se achando porque expulsou o demônio. No final de semana seguinte você chega lá, a mesma pessoa está com o demônio de novo, fruto podre. Não foi fruto excelente. Você não ofereceu um fruto excelente para o Senhor. Você não fez o trabalho que era para ter sido feito, você não fez aquilo que era para ser feito, né? Então, que fruto foi esse que você ofereceu? Que fruto foi esse? Que fruto é esse que você está colocando no cesto? Aí a gente chega lá em Caim e Abel, né? Chega lá em Caim, os dois chegaram com oferenda para o Senhor, os dois chegaram com um cesto, os dois chegaram com algo para ofertar ao Senhor. Uma oferta o Senhor aceitou, a outra oferta o Senhor recusou. Por quê? Uma oferta foi o que o Senhor queria, da forma que o Senhor queria, com a seriedade que é. Você fez aquilo que o Senhor precisa que você faça para que Ele vá lá e constranja e convença, porque não somos nós, é o Senhor que convence, né? Então, mas você precisa fazer, você precisa ter o teu trabalho ali para Deus ir lá e convencer o homem, precisa proclamar. Como crerão se não há quem pregue? Então você tem que ir lá e pregar da forma como Jesus ensinou, da forma como Jesus fala, nos ensina. E aí você vai lá e faz. E aí aquilo vai gerar o quê? Frutos excelentes. Frutos que quando você vier com seu cesto, Deus vai aceitar aquele fruto. E o outro, o fruto, né? O que Caim levou foi rejeitado. Por quê? Porque Caim não fez para Deus. Caim ofereceu a Deus o que ele queria oferecer a Deus, não o que Deus queria. Nós temos que parar de oferecer a Deus aquilo que a gente acha que vai agradar a Deus. Deus sabe o que agrada a Ele e o que agrada a Ele está aqui. Está tudo aqui. Né? Então, a gente tem que dar para Deus aquilo que agrada a Ele e que Ele determinou que agrada. Não é aquilo que nós achamos que vai agradar. Né? E é isso que está acontecendo. As pessoas ficam fazendo as coisas para si e vão lá oferecer para Deus aquilo que elas acham que vai agradar a Deus, aquilo que elas fizeram do jeito que elas acham que deve ser feito, com o coração, com a intenção do coração que não é a intenção que tem que ser, e aí vai oferecer aquilo para Deus, aquele cesto de fruto podre. Deus não vai aceitar, porque Deus, ele sabe o que Ele quer e Ele determina o que Ele quer. Né? Então, é necessário a gente começar a ter uma busca, intimidade, estar ligado na videira verdadeira, para que possamos dar frutos, para que quando ele vier ao jardim, quando ele vier até nós, ele colha frutos excelentes. Excelentes, né?
E isso, essa questão de você estar distante, não é só na obra do Senhor, é no dia a dia. Uma vez meu marido recebeu uma afronta e eu fiquei assim muito aborrecida com aquela afronta. E eu comecei a maquinar o que eu ia falar para a pessoa, sabe? Eu fiquei realmente tomada de ira. E aí fui dormir pensando no que eu ia falar para aquela pessoa. E eu falei, Senhor, eu sei que eu vou pecar, mas é mais forte do que eu. Esse homem vai ouvir o que ele tem que ouvir. Olha só, né? E aí no dia seguinte, quando eu sentei para trabalhar, maquinando o que eu ia falar para o homem, quando eu encontrasse com o homem, eu falei pro Senhor, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu vou pecar contra ti, sabendo que eu tô pecando, sabendo que eu tô fazendo algo que não te agrada. Porque eu não tenho força, Senhor. Se o Senhor não me der força, eu vou pecar porque está sendo mais forte do que eu. Comecei a chorar, peguei a Bíblia, abracei a Bíblia assim, sabe? Abracei, não vou encostar por causa do microfone. Abracei a Bíblia assim, falei, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. E aí o Senhor falou para mim, abre a Bíblia, abre a palavra aonde eu te mandar. E ele mandou eu abrir em Salmos 39. E aí eu fui lá, abri em Salmos 39. E Salmos 39 diz o seguinte, eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem. Mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Disse, faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Qual é para que eu sinta o quanto sou frágil? Olha o quanto nós somos frágeis sem o Senhor, né? Então eu estava tão irada, e eu ia cometer algo que desagrada a Deus. Eu só não cometi por quê? Porque em constante jejum e oração, em constante leitura da palavra, eu sentei para trabalhar, o que já estava ali? Do ladinho do computador onde eu trabalho todo dia, a Bíblia. E aí a palavra do Senhor veio, porque quem é que vai contender contra Deus? O que Deus falou para mim? Enfrearei a minha língua enquanto estiver na frente do ímpio. Foi isso que Deus falou para mim. Abre lá no Salmos 39, no versículo 1. Abri. E veio isso. Enfriarei, quer dizer, Deus falando, você vai calar sua boca, você vai ficar quieta. Você não vai falar nada. E eu lá vou contender contra Deus? Eu não, de jeito nenhum, né? Então, mas isso aconteceu por quê? Intimidade. Ligado na videira. Aí Deus, ele vem e ele te ajuda, ele te dá forças para você sofrer as afrontas quietinha. Não é ter sangue de barata não, gente, não é não se irar, mas é entender que Deus é a nossa justiça. Muitas coisas, a nossa justiça é Deus. Tem coisas que a gente tem que ficar quieto. Esse homem não precisava da minha ira, ele precisava da minha oração. Era disso que ele precisava. Mas para eu entender isso, eu tenho que estar ligada na videira. Eu tenho que estar ligada na videira. Tem horas que Deus vai falar para você, ó, vai lá e exorta, e fala isso, com firmeza, com bravura, com coragem, com ousadia. E você vai lá e você fala. Mas tem horas que Deus vai falar, fica quieto. E aí? Você diante de uma afronta, ficar quieto. Você só consegue se você estiver ligado na videira, para ter força para fazer isso. Então essa é a importância da gente estar, né, todo o tempo ali presente, né, o tempo todo buscando o Senhor com o intuito de quê? De nos transformar, de nos tratar. E como consequência disso, você vai proclamar o Evangelho e o Senhor vai fazer o restante. Mas uma consequência de uma busca sincera, né? Uma busca por amor a Deus e amor ao próximo. Essa busca sincera, né? E aí, se nós formos ver, depois lá em Atos, né? Em Atos 4, do 8 ao 22, Pedro ali cheio do Espírito Santo, ele começa ali naquele momento, ele cheio do Espírito Santo e enfrentando os sacerdotes, as pessoas que foram ali, que estavam contra a proclamação do Evangelho. E ele ali enfrentou aqueles homens, né, mesmo com bravura, com ousadia, ele enfrentou aqueles homens. Por que depois Pedro enfrenta? Por que depois lá em Atos também,
Pedro vai pregar em Atos, deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui, ó, em Atos 2,14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitai em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. E aí vem toda a pregação de Pedro, tá? Foi a pregação do dia de Pentecostes. E veio toda a pregação de Pedro. E aí depois do 41 a 47. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, é o que falta hoje. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Olha aqui o você amar o próximo, a obra de Deus e o próximo, não fazer por interesse pessoal, né? E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quem acrescentava? O Senhor. O Senhor acrescentava. Pedro só proclamava. Quem acrescentava era o Senhor. E por que agora Pedro aqui está com essa ousadia de pregar e mais de 3.000 almas seriam alcançadas? Por que ele enfrentou aqui os sacerdotes e não se calou quando proibiram a pregação do evangelho? E foram lá, né, proibir. Por que ele não se calou? Porque agora o Consolador tinha sido enviado, né? Jesus, o que Jesus falou? Eu vou, mas enviarei o Consolador. Porque se Jesus não envia o Consolador, Pedro não teria força. Pedro não teria força. Foi o que aconteceu lá no início. Ele negou Jesus 3 vezes. Por quê? Porque Jesus estava distante, né? Foi tirada a força dele. Então, quando Jesus subiu ao Pai, com a promessa de retornar, e vai retornar, glória a Deus, estamos aguardando, ele enviou o Consolador, porque se o Consolador não vem, nós não teríamos forças. Eu não teria forças para não ir lá e falar um monte de desaforo lá na cara daquele homem, né? Então, é o Consolador que vai nos constranger, é o Senhor, né? É o Espírito Santo que vem e te ajuda e te dá força para você permanecer ali fiel, né? A palavra do Senhor, fiel ao Senhor e fazendo a obra do Senhor com singeleza de coração, com o propósito de agradar a Deus, com o propósito da expansão do reino de Deus, com o propósito de tirar as pessoas, né, do poder das trevas. Então é pelas pessoas, né? Então amar ao próximo, né, amar a Deus sobre todas as coisas e a ti mesmo. Isso tem que ser, né, o primordial. Isso é que tem que vir. E aí quando você pratica dessa forma, quando você trata a obra de Deus com essa seriedade, com essa reverência e com o propósito realmente de que você é só um instrumento e a sua função é buscar para Deus operar na sua vida, te transformando, para depois você transformar, primeiro renova sua mente para depois transformar, né? É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer toda a diferença na hora do campo. E se a gente for lá em Malaquias, o que diz em Malaquias? Malaquias 3, 17 e 18. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Isso é servir a Deus, né? Com inteireza de coração, com propósito, sabendo que ele queria entregar a proclamação do evangelho aos anjos. Aos anjos, né? Ele queria, não, os anjos queriam, né, proclamar. E aí Deus falou, não, os homens vão fazer isso, né? E vão fazer isso para quem? Aqui, ó,
como um filho que o serve. Vão fazer isso como um serviço para Deus, não para si. É para Deus. E muitos estão usando a palavra de Deus, os ensinamentos, para benefício próprio. E aí ficam nessa superficialidade, né? Então, a única forma de você agradar a Deus, a única forma, né, de você ter os cestos cheios de frutos excelentes, né, é quando você faz com a inteireza de coração. E quando você faz focado no reino de Deus e no reino dos céus, né? Qual é a diferença, gente, de reino de Deus e reino dos céus? Reino de Deus é a igreja na terra, tá? Então, a igreja na terra é o reino de Deus. Então, nós estamos aqui proclamando o evangelho para trazer as pessoas para o reino de Deus, para que o Espírito Santo convença a pessoa, venha para o reino de Deus. E aí, quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós vamos para o reino dos céus. A sua igreja será elevada, né? Nós subiremos com Cristo para o reino dos céus. Então, essa é a diferença. Então, quando você faz focado, né, no reino de Deus, né? Então, você busca o Senhor em espírito e em verdade, com oração, jejum, na sua intimidade. Você está focando o quê? A sua intimidade com Deus, ficar nos moldes e no padrão divino para alcançar o reino dos céus. Você já está no reino de Deus, né? E agora o que você quer alcançar é o quê? Manter a sua coroa. Você conquistou a sua coroa, você está querendo manter a sua coroa e você quer ir para o reino dos céus. Então você precisa de constante oração, constante vigilância, conhecimento da palavra, está ligado à videira. E como consequência disso, você vai trazer pessoas para o reino de Deus, para que vivam e façam a mesma coisa. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não era isso que Paulo falava? E aí Paulo ia lá e trazia as pessoas para fazer a mesma coisa. Então essa é a nossa função, esse é o nosso foco. É por isso que a gente busca, né? Para manter a nossa coroa para o reino dos céus e para trazer, para expandir o reino de Deus na terra. Esse é o nosso foco. Se você tiver esse foco, aí você vai gerar frutos excelentes. Então, Deus, quando vier, você vai estar com cesto com frutos excelentes, como está lá em Cantares, né? 4:16. E aí eu digo, né? E aí eu quero ler, o último versículo que eu quero ler para a gente encerrar, está em Salmos 24, 3-5. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá as bênçãos do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Amém? Que nós possamos estar diante do Senhor, com as nossas mãos limpas, com os nossos corações puros, realmente fazendo a obra de Deus para Deus e como Ele quer. E que Ele possa vir colher frutos excelentes. E dessa forma a gente não negar no nosso dia a dia ao Senhor, porque estamos ali juntinho, ligados à videira. Aquele que está juntinho, ligado à videira, ele não nega ao Senhor e ainda gera frutos excelentes. Amém? Essa é a passagem que o Senhor trouxe ao meu coração, que Ele possa falar melhor ao coração de vocês. Eu fico por aqui hoje e vamos irradiar saúde de dentro para fora, com a mensagem que vem do coração de Deus para os nossos corações. Que o Senhor fale muito e mais profundamente ao coração de vocês. Gente, curte, compartilha, né? Segue quem não segue, siga lá também no link da bio aí, tem todas as minhas redes sociais, tem todos os meus canais, tá bom? Então dá uma olhadinha lá. Um grande beijo, a paz do Senhor.